Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a igreja celebra hoje, dia 10 de fevereiro, Santa Escolástica, e o texto do Evangelho para hoje é Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e sai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto que continua o debate de ontem sobre o que é puro, o que é impuro, e o que pode tornar o homem puro ou impuro. As leis antigas eram muito claras. Tocar uma pessoa morta, por exemplo, não se podia, a pessoa ficava impura. Tocar uma pessoa doente, com certos tipos de doença também não podia, a pessoa ficava impura. Não se tratava de pegar a doença somente, mas de ficar impuro perante a lei. E assim, estas coisas de fora eram muito consideradas, Haviam muitas prescrições e muitas proibições. E Jesus faz uma reflexão lembrando que do coração do homem, ou no coração do homem, é que nascem todas as coisas. Os antigos monges do deserto diziam de maneira muito clara, que o homem deve tomar conta, cuidar, zelar, vigiar o seu coração, porque ali é que nascem todas as coisas, boas ou más. Então, o maior cuidado deve ser para que o coração não seja pervertido, quer dizer, não seja tomado pelo avesso da finalidade para a qual Deus nos criou. Não seja tomado pelo avesso, essa é a grande questão. E Jesus diz: olha, do coração humano é que saem as más intenções, as imoralidades. O que é uma coisa imoral? É algo que está fora da moralidade, As más intenções, os roubos, os assassinos, todas essas coisas são pensadas e maquinadas e planejadas e preparadas primeiro dentro do coração. Então, para que o homem concretize o mal, ele precisa primeiro ceder ao mal e dar consentimento para que o mal cresça dentro dele. E aí depois é que ele torna o mal uma prática. Mas primeiro ele precisa aceitar que vai fazer aquilo e desejar fazer aquele mal. Então, o adultério não é uma coisa que acontece no estalar de dedos, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, com sinais pequenos e coisas pequenas. Ali se chega ao adultério. Ambições desmedidas também, maldades, fraudes, quer dizer, todas essas coisas começam devagarinho. Uma fraude, uma devassidão, um jogo de inveja, uma luta por poder, uma calúnia. Por isso que essas coisas tornam o pecado mais grave, porque esse é o tipo de pecado frio, planejado dentro do coração. Calúnia, orgulho. E aí Jesus conclui dizendo a última coisa, que é falta de juízo, porque todas essas coisas correspondem a um coração que não tem sabedoria.
um coração que é mendigo de sabedoria, que vive de todas essas coisas que foram agora listadas. Essas coisas saem dentro do homem e elas é que tornam o homem impuro. Porque a questão era aquela de ontem, que foi discutido no Evangelho, não é? Comer com as mãos sem lavar, isso pode tornar um homem impuro diante da lei, pode tornar o homem impuro perante Deus. E Jesus vai dizer que essa é uma questão de higiene, não é uma questão de legalidade, de culto ou dessas coisas, não é? Então, amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a refletir sobre a religião que salva verdadeiramente um homem. Não é a religião da imposição de regras, de normas, mas é a religião que se abre ao amor. É a religião que ensina a amar, a perdoar. É a religião que parte da mudança do coração, da transformação do coração, não como lugar só do sentimento, mas o coração, como na mentalidade bíblica, como lugar da decisão das coisas. Seja esse o nosso desejo hoje, de fazer do nosso coração um lugar onde Deus possa entrar e Deus possa nos ajudar a discernir sobre o nosso futuro, sobre aquilo que nós queremos de fato viver para a nossa vida. Cada pecado desse que foi citado agora, né, Jesus citou no Evangelho, né, são coisas que a gente deve refletir, se elas estão tendo espaço em nossa vida ou não. Porque a grande questão é tornar-se homem, né? Há muita gente que se torna adulto, velho já, cai os dentes, cai os cabelos, né? Mas não tem a maturidade para conviver. Continua a fazer coisa de criança, birra, rabisaca, coisa de criança pequena que não tem juízo, de gente sem juízo nenhum. Então Jesus convida, por isso que no final ele conclui dizendo que todas essas coisas aqui são coisas de gente que não tem juízo. Ele termina dizendo, falta de juízo, tudo isso, né? Que possamos pedir a Deus juízo. Dom Gerardo, nosso antigo bispo, dizia algo muito interessante. No seminário, cada vez que nos visitava, ele dizia, meninos, cuidado, juízo e vergonha. Interessante, né? Juízo significa a capacidade de, com frieza, com calma, julgar as coisas e com sabedoria tomar decisões. E vergonha no sentido de preservar a sua conduta, né? É um pouco nessa linha a reflexão do Evangelho de hoje. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.